festival que nasceu despretensioso, mas que hoje já está na sua 7ª edição. Em instantes, vamos ter um dedinho de prosa com o Beto Ribeiro, que é produtor do Prosa e Canto, um evento cultural e musical que valoriza a boa arte cristã. Beto, prazer te receber aqui no nosso Papo Informal. E Prosa e Canto também é uma coisa assim, é um festival informal, onde você pode conversar, desenvolver amizades, ouvir boa música, tudo muito à vontade. É essa a ideia? A ideia, aliás, bom dia, Sara, e a todos aí os telespectadores do Papo Informal. Isso. A ideia é justamente essa, Sara, é ser um local que fomente, a gente gosta de falar isso, é um local que fomente os valores naturais da amizade e da camaradagem. Que é o abraço, o aperto de mão, o sorriso, o bom papo, boa comida. Esse é o ambiente que a gente quer proporcionar com esse evento. Bom, se a ideia nasceu é porque de alguma forma vocês perceberam, ou você percebeu que estava faltando essa camaradagem, essa simpatia, essa empatia. Na verdade, o Prosa e Canto é um movimento de contracultura, ou seja, que ele olha para o que está acontecendo e fala assim, não é isso que eu quero diferente. Vamos restaurar o abraço, o carinho, a amizade, a boa música. Nasceu de um val? Eu gostei muito desse termo que você usou, contracultura. É um termo que às vezes uso e é curioso a gente falar em contracultura quando você está falando de valores familiares e valores conservadores, digamos assim, né, em última instância. Mas acontece que hoje os grandes eventos trazem um tipo de música em que os valores que essa cultura vigente, a cultura de mainstream está trazendo, é um tipo de valor que justamente está na contramão do que a gente tem proposto ali, que são os valores éticos, morais, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é respeitável, tudo que vem de Deus. E nesse sentido, sim, a gente se propõe a ser contra a cultura. Agora, esse nome Prosa e Canto, como é que ele veio para vocês? Na verdade, eu estava procurando um bom nome para a primeira edição desse evento foi aqui em Goiânia, no Martins Sererê, e no segundo ano é que a gente levou isso para a Chácara Formiga, lá em Anápolis. E naquele momento eu estava, na verdade, com foco de produzir um evento com Carlinhos Veiga e o Rubão, e quem sugeriu o nome para o show, naquele momento então seria um show, foi o Rubão. Eu queria um nome assim sugestivo, sim, nessa linha, né, de que a gente pense e no estilo musical também que o Carlinhos Veiga e o próprio Rubão fazem. E ele sugeriu esse nome, eu achei muito bacana e a partir de então
quando a gente decidiu seguir com o projeto, a gente nem cogitou em mudar o nome. A primeira edição aconteceu em 2008, é isso? Isso. De lá para cá, teve muita mudança? A partir não do primeiro... falando da dimensão, porque eu sei que a dimensão do festival hoje ela é muito maior, mas na estrutura mesmo do evento, mudou muita coisa? Mudou, sobretudo porque o primeiro foi nas dependências de um teatro, Sim. né? Então isso tem as suas limitações próprias. E num segundo momento a gente achou que seria mais adequado fazer isso num espaço aberto, numa chácara. E lá sim a estrutura mudou muito, porque precisou de um grande palco, com um sistema de iluminação muito melhor, um sistema de som muito melhor também, e as coisas que um ambiente externo proporcionam. A gente tem lá, como faz muito frio, as pessoas gostam muito daquele clima assim de festival de inverno, né? A gente conseguiu umas lareiras portáteis e a gente espalha essas lareiras ali por entre o público, e é algo que as pessoas gostam muito. Então, estruturalmente, da primeira edição em diante para as demais, ele mudou muito, mas muito mesmo, né? E é um ambiente gostoso, familiar, onde as pessoas podem levar filho pequeno, pessoa mais velha, ela não vai se sentir agredida com o som, com o tipo de som, com o ambiente, com pessoas que de repente não compartilham com o mesmo pensamento. Não tem esse problema, né? Não temos esse problema, de forma alguma, sobretudo porque é algo que a gente se preocupa muito com a qualidade do som. Ele nunca será agressivo. Nós temos o meu coprodutor, que é o Holmes Ferreira, inclusive eu sei que ele já ministrou cursos aqui no seminário, cursos de áudio. Ele é um professor dessa rama, um cara que tem uma técnica e tem muito fundamento, né, muita teoria. E a preocupação nossa lá é proporcionar, apesar do ambiente ser aberto, não fica aquele som que agride os ouvidos, mas, sobretudo, a ideia é proporcionar um ambiente gostoso, e não algo que agrida. Quando você vai pensar, Beto, na escolha dos cantores, dos músicos, dos artistas, o que você leva em consideração para escolher esse e não escolher aquele? O trabalho autoral dele. Um pré-requisito é, primeiro, que o artista esteja produzindo alguma coisa. Nós, como fomentadores da cultura, a gente acredita muito que a cultura influencia tanto para o mal quanto para o bem, né? E eu acho que é uma coisa que a gente defende, que os cristãos devem se envolver em todos os segmentos da cultura e produzir peças interessantes segundo a sua cosmovisão cristã. Então, nesse sentido, o primeiro pré-requisito é ter um produto, uma produção cultural já feita. Por que isso? Porque a gente pensa que aquela banda ou aquele artista que ainda não produziu nada, ele ainda não está se levando a sério também. Tem que ter uma materialidade, um CD, um DVD. Exato, porque é uma contribuição que ele está dando para a sociedade. Então, a primeira coisa para a gente levá-lo a sério é ele se levar a sério, ou é ele ou a banda, né? Enfim, se levar a sério no sentido de produzir alguma coisa em termos culturais, um CD, um DVD, enfim, né? Algo que ele tenha para apresentar. Em segundo lugar, é a qualidade desse material. Como a gente é muito crítico em relação ao que está na mídia, na grande mídia, né, em termos de qualidade poética, em termos de harmonia, em termos de melodia, outro pré-requisito principal é ter produção autoral de qualidade. É algo que a gente preza muito, e esse artista que produz coisa de qualidade, peças interessantes, em termos poéticos, melódicos ou harmônicos. Quando você fala de coisas de qualidade, é que tem que estar em consonância com a palavra, tem biblicidade, em consonância até com a própria cultura do país. Também eu acredito muito assim que um artista cristão, ainda que ele produza uma peça que não seja de louvor, digamos assim, que não esteja usando aquele nosso linguajar igrejeiro, né? Mas se ele está falando de ecologia, por exemplo, ele fará isso segundo a sua cosmovisão cristã, segundo o que a Bíblia rege sobre aquilo. Então, nesse sentido, também, sim,
Mas a estruturação desse trabalho, né? Às vezes o artista não está falando de coisas bíblicas, mas esta coisa pode ser bíblica mesmo sem ele estar citando, né? Então, nesse sentido, a qualidade que a gente se refere é a qualidade da poesia, de uma harmonia surpreendente, de uma melodia que não seja tão óbvia, né? Sim. Não seja Ctrl-C, Ctrl-V, como se diz. Isso é que é o perfil de artista que a gente tem convidado. Então, muitas vezes o nosso público vai para o evento sem conhecer o artista, mas esse público nosso já se acostumou a confiar na escolha. Na escolha. Ele vai sem conhecer, mas sabendo que chegará lá no evento e encontrará alguém que estará apresentando uma coisa muito interessante. Então, falando do público, Beto, tem público para música, sim? Tem público para essa música mais elaborada, para essa música menos óbvia, mais profunda, para esse trabalho autoral, para esse trabalho criativo, artístico? Tem público? Na primeira edição, eu e o Holmes, quando nos reunimos para pensar esse evento lá na chácara, a gente já tinha em mente assim, né? Olha, nós vamos surpreender em termos de infraestrutura. Então, vamos lá. Então, a gente já tinha isso em mente. Mas outra coisa que a gente pensou naquele momento era que haveria uma dificuldade enorme de levar público para o evento. Porque a gente pensava que o público não haveria tanto público assim interessado. Então a gente se preparou psicologicamente, digamos assim, para enfrentar uma jornada de 5, 6 anos para conseguir um público que a gente conseguiu no segundo e no terceiro ano. E a surpresa veio exatamente daí. A gente, quando começou a fazer esse evento, houve mesmo uma certa dificuldade de colocar o público lá, justamente porque é um evento sem grandes recursos financeiros. Aliás, a gente faz por obra e graça de Deus, e assim o recurso para divulgação não existia, né? Foi basicamente cartazes, internet e boca a boca. Mas uma vez que a gente conseguiu convencer lá umas 200 pessoas a ir naquele primeiro momento, elas ficaram tão bem impressionadas, impactadas e querendo e sedentas daquilo, de algo naquela linha, né, de música, de qualidade mesmo, que no ano seguinte esses 200 trouxeram mais 2, 3 amigos cada um, e o evento vem crescendo assim exponencialmente ano a ano, justamente porque a gente percebeu que havia essa lacuna de gente ansiando por um espaço em que shows bons fossem apresentados, de coisas de qualidade. É essa questão, porque às vezes a gente erra por achar que não há público, mas na verdade não há, é o evento, não há as oportunidades, não se cria as oportunidades para que esse público que está aí, que a gente não sabe, está difuso, está, né, distribuído, pulverizado na sociedade, ele se junte. Uhum. E aí eventos como esse fazem com que esse público se junte, né? A gente percebeu, né, que apesar de os grandes shows ligados à música cristã atualmente, há shows sendo feitos em estádios, né, e nesse sentido não vejo nada de errado com isso, mas um show assim que é feito num estádio para 20, 30 mil pessoas, é muito difícil de você ter uma ambiência e uma qualidade na sua sonorização que não seja muito agressiva, porque é preciso que seja agressivo por causa da imensa quantidade de pessoas, né? É verdade. E também a indústria gospel atualmente, no meu entender, não tem produzido coisas musicais tão interessantes para a sociedade, né? A linguagem musical dos artistas ligados à indústria gospel é uma linguagem bem igrejeira mesmo, que se torna pouco atrativa do ponto de vista, e até isso pouco acessível sob a ótica do não cristão. Vale lembrar que o Prosa e Canto é um evento que ele tem tanta qualidade musical e na sua estrutura que ele atrai músicos que não são cristãos, atrai pessoas que não são cristãs para participar e saem de lá muito bem impressionadas, justamente porque não há essa neurose
de se preocupar em transformar o lugar em uma igreja, né? É um festival aberto para cristãos, não cristãos, pessoas de todos os credos, são bem-vindas ali, porque vão apreciar um bom festival que vai transmitir valores para a vida de quem é crente e quem não crente, quem não é crente. Na verdade, são valores para a vida. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase do Calvin Sirvold, que é um teólogo, a quem é atribuído até esse Calvin Sirvold, foi o primeiro a usar o termo reforma para os calvinistas, né? E ele fala que de toda área, de qualquer área que os cristãos abandonarem, essa área certamente irá para o inferno. E eu acho interessante isso, que os cristãos estejam envolvidos em todos os ramos da sociedade, porque a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. E é complicado de a gente ficar fazendo isso, no caso da música, fazendo música apenas para a igreja. Betão, você está defendendo então que se encerre a produção de música de louvor, de música que tenha esse conteúdo mais voltado para a igreja? Não, de forma alguma. Mas eu acho que também o artista cristão, assim como a Ellen Lara, que foi entrevistada aqui antes de mim, falou muito bem, o artista cristão precisa produzir peças relevantes para a sociedade de maneira geral. E se a gente fica... Assim como a igreja tem que ser relevante para a sociedade, o artista cristão tem que ser relevante para a sociedade. Exatamente. Né? E para isso ele não precisa ficar fazendo música, ele pode fazer uma música romântica para a esposa dele que sirva também para a sociedade. Ele pode falar do menino de rua, ele pode abordar todas as questões sociais que a gente tem aí para falar sob a ótica cristã. Né? O que Deus pensa para isso? Qual seria a justiça social, falando assim, em termos da luz da palavra de Deus? A cultura é muito relevante, fala muito, é muito forte, fala muito, a cultura de raiz, né? Nós estávamos aqui há pouco falando sobre música brasileira. A música de raiz fala muito ao homem da terra, daquela raiz, né? E eu fico pensando, quando a gente pensa em termos culturais, se Deus está interessado na cultura. Tenho certeza que ele está, né? Quando a gente vê lá em Apocalipse 7, a visão de João, né, que ele teve ele viu uma grande multidão de todas as tribos, povos e raças. Todas essas pessoas, era uma multidão impossível de se contar, né, segundo a visão dele. Estavam todas vestidas de branco e com ramos de folhas de palmeira nas mãos. Como é que ele identificou que essa multidão toda era de todas as tribos, povos e raças, se elas estavam vestidas da mesma maneira, segurando um objeto em comum que era igual? Eu entendo que é porque elas estavam, ainda que estivessem se vestindo daquela maneira, elas deviam estar se comportando e falando e usando língua. Traço, exatamente, né, cultural, o seu traço marca cultural, sua personalidade, sua marca cultural. E nós precisamos resgatar tudo isso para o reino de Deus. O diabo nunca criou nada, né? Tudo que é belo, tudo que é bom, vem através da graça universal de Deus, que faz chover sobre justos e injustos. Toda beleza vem de Deus, isso sem dúvida. A gente vai fazer um intervalozinho, rapidinho. Vamos voltar para falar do Prosa e Canto 2014. O Beto vai falar sobre a programação, você vai conhecer tudo que está sendo preparado, né? Então não saia daí, que a gente volta rapidinho.
Bom, estamos de volta falando hoje sobre prosa e canto, especialmente sobre essa edição 2014 que acontece no finalzinho do mês de junho. Vamos falar a data, o local, os contatos, tudo direitinho para que você que está em casa possa participar. Se você ainda não foi, é uma grande oportunidade de você conhecer festivais de boa qualidade que estão acontecendo no Brasil e aqui no estado de Goiás e que muitas vezes estão passando batido, você fica em casa reclamando porque não tem bons eventos. Então, a gente está trazendo para você um excelente evento, que é o Prosa e Canto 2014, 7ª edição. E quem fala sobre ele, está falando conosco aqui, é o Beto Ribeiro, que é o produtor desse evento. Beto, quem que vai fazer parte do Prosa desse ano? Esse ano, na quarta-feira, né, que é o primeiro dia, no dia 25... Começa numa quarta. Começa na quarta-feira. Porque ainda não é férias, né? Se entrar no mês de julho, a maioria dos estudantes já viajou para a praia, né? E aquele bom aluno já passou de ano, já está no final, já está chegando às férias. Mas no dia 24 teremos um show com o Aristeu Pires, que é considerado aí um grande compositor da música cristã brasileira. Ele é o cara que, naquele disco de Vento em Popa, do Vencedores por Cristo, né? Que é um marco na música brasileira no sentido de que até então a gente fazia ou tradução de hinos americanos e europeus ou versões dessas músicas americanas e europeias. Ali naquele disco é um dos referenciais em que a música cristã brasileira deu uma guinada para o uso dos valores culturais brasileiros. Então o Aristeu Pires estará fazendo esse show especial lá para nós. Será um tempo muito bacana ali no palco 2, que é em meio à mata, aquele ambiente super lúdico que fica ali. Teremos também o Roberto Diamanso, que é um menestrel, né? Um cara assim que é um pensador, além de um grande músico e poeta e compositor. Ele é alguém que tem muitas ideias interessantíssimas, né? E Tigres de Bengala, que é nessa noite de quarta-feira. Gente, eu só vou falar da noite de quarta, viu? Os outros demais dias eu não vou falar noite a noite, não. Tigres de Bengala parece uma banda de rock, assim, com músicos mais experientes, é por aí ou tem nada a ver? O Tigres de Bengala é mais ou menos assim, né? Aquele pessoal que é fera demais, ainda tem os dentes afiados, mas a coluna já precisando de uma bengala, mas é tigre. Exatamente. Será um repertório, assim, o Tigres de Bengala vai fazer o melhor dos LPs, digamos assim, né? É algo muito bacana. Além deles, teremos o Chico Brant, aí eu estou falando dos demais dias, tá, gente? Não especificamente de um dia. O Chico Brant é um jovem artista, compositor cristão lá de Macaé, no Rio de Janeiro. E interessante, as pessoas às vezes me perguntam, como é que faz para um artista participar do Prosa e Canto, né? Você perguntou, é preciso ter qualidade e produção cultural. A esposa do Chico Brant postou um material dele na página do Prosa e Canto no Facebook. E assim que ela postou o material, eu vejo com carinho todo mundo que me manda alguma coisa, me entrega um CD, eu sempre dou toda a atenção possível. E o Chico eu ouvi e gostei demais, assim, logo de cara, gostei muito. Aí tomei algumas informações sobre ele, evidentemente, né? Também não posso trazer alguém que eu não conheça, assim. Mas tomei informações sobre ele com pessoas conhecidas, pastores amigos, e foi muito bem referenciado. E aí estamos trazendo o Chico Brant, que faz uma MPB assim de primeiríssima linha, o pessoal vai gostar demais. Temos também Dogman, que é uma banda aqui de Goiânia, um pessoal que faz rock and roll assim, pesado, em inglês, cantam em inglês, é uma banda muito legal. Me explica essa história. Quem está acompanhando a conversa até que vai falar, não, então o Prosa e Canto é um negócio meio de bicho grilo, todo mundo canta música brasileira e tal, e de repente cai uma banda que canta em inglês. Como é que é isso? É isso, né? A ideia é que se faça coisa com qualidade, né? E eles também, né? Exatamente, e eles fazem, a gente também não vai excluir música que não seja música brasileira, né? Ou ritmo brasileiro. Não temos esse preconceito, desde que seja uma música boa, autoral, inédita, com qualidade, coisa que a gente já falou tanto aqui, tem espaço no nosso palco. E o Dogman, vocês vão ver que é uma coisa assim que o pessoal vai gostar muito. O Índio Mesquita, que é um
um músico, compositor já consagrado aí, né? Participou de muitas bandas, dentre elas o Expresso Luz, Matéria-Prima, Caminhar. Ele tem feito um trabalho agora solo e ele gravou no final do ano passado, a gente até brinca, né? Falar de reforma da rock, né? Falar de... O CD dele chama Reforma, né? Ele dá, como o Índio Mesquita dá, né? Ele fez um CD, assim, super bacana, tratando desse tema, né? E vai lançar lá no Prosa e Canto. O Josimar Bianchi. Josimar Bianchi, que é também um outro músico fantástico, né? E ele é um homem do entretenimento também, né? Porque ele consegue envolver as pessoas de um jeito, com aquele senso de humor que ele tem, aquela criatividade que ele tem, para falar e para tocar, para brincar com o instrumento, que é uma coisa maravilhosa. Eu queria citar aqui a participação do Rubão, que é também um dos precursores aí no Prosa, na verdade. O Rubão que ainda está fazendo reggae. Exatamente. De boa qualidade. Ele é lá de São Luís, né, terra do reggae, a capital brasileira do reggae. E ele, como eles mesmos dizem, né, vai rolar muita pedra lá, né? Pedra para eles é aquele reggae de raiz, né? Coisa boa. E esse Resgate aqui? Então, o Resgate é essa banda, né, consagradíssima aí no gospel e tudo, mas que nos últimos anos teve lá um insight de abandonar tudo isso, né, e voltar, digamos, para o início de tudo aí, né? E eles toparam vir uma atitude muito bacana, nós convidamos, eles toparam vir tocar aí conosco, vão tocar 2 dias no Prosa e Canto. Que legal, eu me lembro de uma crítica severa que o Bruno fez, o vocalista do Resgate, ele fez com relação a uma premiação que se fazia a artistas cristãos, e ele fez uma crítica dizendo que era uma coisa de mercado mesmo, que era um espetáculo, que era um circo, e na verdade o Resgate não queria mais fazer parte daquele circo, que ele entendia que aquilo era uma forma de enganar as pessoas mesmo, né? E o Resgate já tocou para muita gente, já fez shows assim muito grandes, e eu fico feliz, porque sempre é tempo de voltar para o início de tudo, né? Exatamente, eles têm uma postura sensacional, e eles não se furtam e não têm receio de falar dessas ideias e de criticar as coisas que devem ser criticadas nessa indústria. Eles realmente têm uma postura muito legal. Agora, Beto, vamos começar aqui a acertar nossas contas. Quem deseja participar do Prosa, qual é a data? Tá, mas eu preciso eu já comecei a nominar a gente, eu vou falar ainda que não comentando, mas vamos terminar de falar então, né, gente? Vai ter o Josimar, a Liz Valente, que é uma musicista, uma compositora e cantora lá de Viçosa, Minas Gerais, muito legal. O Lude Souza, que é um regueiro de Santa Catarina, também um cara que está sempre conosco, é muito bacana. Matizes é uma big band lá de Curitiba, eles são 13 músicos, com toda aquela estrutura de metais, né, de sopros, de percussão, é uma big band mesmo, é algo assim sensacional. Matizes já tem dia para tocar? Matizes, sexta e sábado. Sexta e sábado. Primeiras Obras, que é uma banda aqui de Goiás, assim, faz um som também de altíssimo nível, né? Altíssimo nível, eu fico impressionado também com eles. Resgate nós já falamos, Roberto Diamanso e Rubão já falei. Sal da Terra, pessoal que faz missão no sertão nordestino. Dificilmente eles saem para eventos assim, mas eles gostam muito de nós e vêm falar aí das coisas. Sal da Terra é do Nordeste ou é de Minas? É do Nordeste, é uma missão do pessoal da Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Sim. Bom, então vamos lá. O Prosa e Canto acontece dos dias 25 a 28 de junho. 25 a 28 de junho, na Chácara Formiga, que fica nas margens, na beiradinha mesmo ali da BR-060, no quilômetro 88, pouco depois ali da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Anápolis. Quem desejar adquirir os ingressos, deve ter pacote para todos os dias, ingressos individuais? Tem pacotes para grupos, para pequenos grupos, para grandes grupos, né? E tudo isso estará divulgado e à venda no prosecanto.org. Então, prosecanto.org é o contato? É o site do evento. Tá, ok. Muito obrigada, Beto, pela sua participação. Eu, se Deus quiser, esse ano estarei lá
Estaria com meu fiote naquele frio todo, um ambiente charmoso, com boa comida, boa música, boas amizades. A gente faz contatos novos e eu realmente recomendo para que você participe. Se você quer mais informações, tem algum telefone, Beto? O 9832-7512. Tá ok. E eu que agradeço demais a participação aqui nesse programa super descontraído, que eu acho que é a cara do Prosa e Canto. Opa! Agradeço muito mesmo. Então a gente fica por aqui, até o nosso próximo programa.